Boa tarde, bom dia. Eu coloquei, até trouxe, tá? Eu coloquei lá na área do aluno dois exercícios. Um só de substantivo, aqui, e outro de substantivo e adjetivo com várias questões de banca. A nossa próxima aula é na quinta, se não me engano. Aí vocês, quem quiser, pode imprimir e fazer. E aí já pode trazer na quinta-feira, porque já está tudo prontinho, é só corrigir. Quem não tem impressora, tá? Eu vou trazer alguns exercícios, que aí dou um tempinho para mim, para ter a sequência aqui. Mas já estão na área do aluno. Vários exercícios lá, acho que são 2. Ok? 2 substantivos e um de adjetivo. Você já quer? Mas está amassado. Está amassado. Hã? Anotado? Muito bem, senão vai levar a ocorrência para casa. Onde nós paramos aí, amores? Ah, tá, que eu falei substantivo, confusão de adjetivo não flexiona. Uhum. Então, vamos. Continuando indo com adjetivo, tá? Engole o sono. Nossa, essa cornetinha hoje, a manhã inteira dando aula aqui, e o povo passava na rua aqui. Ô, gente, mas que desespero. Pior assim, você dá aula, o aluno está todo mundo concentrado, aí passa uma corneta dessa, desconcentra todo mundo, que aí o povo chegou, eu falei, não, o jogo não começou ainda. Estranho, não é assim? Ah, não tem como não. Aqui, pelo menos, o Prolabore fechou a porta, né? Deixou a porta ali, aí o barulho ficou, aí deu para dar aula. Mas enquanto estava com a porta aberta, minha filha. Durante o jogo. O professor de matemática deu aula primeiro, eu entrei depois. Eu entrei bem na hora, no começo do jogo. Eles viram o segundo tempo em casa, mas o primeiro tempo aqui.
Está fazendo churrasco hoje? Inveja. Inveja. Nem te convidaram? Vou te contar, viu, que os vizinhos são esses. Bom demais. Ai, colega. Não, hoje é facultativo. E se vocês trabalharem no Estado federal, não trabalho não. Hoje é ponto facultativo no Estado. Muita gente em casa, filho. Gente, eu acho engraçado, depois que acaba esses jogos, a gente fica olhando na internet, os memes já aparecem, né? Parece que a pessoa já está pronta ali para criar um meme. E que facilidade que tem, gente, criatividade muito grande. Colocaram o Chaves hoje para torta direita. Chaves indo embora com a bolsinha atrás, atrás assim, ó. Hum? Você também foi uma que não assistiu. Você não tem televisão? Isso aqui é vontade de não ver nada. E não. Para não ficar muito. Isso aqui é vontade de estudar mesmo. Nem televisão passa perto.
toda. Pensei que estava no boteco bebendo, enchendo a cara para. Gostou do jogo? Pelo menos uma coisa, né? Eles jogaram bem hoje, eu não vi, não. Eles que hoje eles jogaram com raça, viu, pessoal? Os boatos. É. Não, eu vi o pessoal comentando depois, né? Vamos lá. Amores. Nós vimos tipologia de adjetivo, vimos a flexão dos adjetivos. Agora nós vamos entrar na famosa locução adjetiva. Ela é famosa. Vocês já ouviram falar do adjunto adnominal, não já? Locução adjetiva é um adjunto adnominal. Mas não é só ela, não. É só para adiantar aí, porque estão falando, adjunto adnominal é o bicho de 7 cabeças. Não. Primeira coisa que eu quero é explicar o que é locução. Nem é adjetivo ainda não. Dri, a palavra locução, o que é? Que ela aparece tanto na gramática. Tem locução adverbial, locução adjetiva, locução prepositiva. Que palavra é essa? Quando se fala assim, eu tenho uma locução, locução é uma expressão. Então não é uma palavra só. É uma expressão formada por preposição seguida de um substantivo. Então, quando eu falo assim, isso aqui é uma locução. Então, locução é uma expressão formada por preposição, geralmente por uma preposição, qualquer uma, geralmente a preposição de, mas pode ser qualquer outra preposição, mas geralmente é ela, seguida de um substantivo. Aí um detalhe aqui, ó. Vem para o exemplo, depois eu volto ali. Se eu tenho a expressão de guerra destacada, aí eu falo com vocês, turma, essa expressão, essa locução, estou falando certo ou estou falando errado? Certo. Porque o de, preposição. Guerra, substantivo. Ok? Então, isso é uma locução. Para entender o que é locução? Para ser adjetiva, ela tem que acompanhar, caracterizar o substantivo. Então, para ser adjetiva, Adri, ela tem que acompanhar quem? Um substantivo e ela tem que caracterizar esse substantivo. Então, quando eu falo armas de guerra vocês já falaram para mim que é locução. Está acompanhando o substantivo armas. Então, eu vou afirmar que isso aqui é uma locução adjetiva. Concordo? Essa locução não está acompanhando o substantivo? Locução que acompanha substantivo é chamada de locução o quê, gente? Adjetivo. Amor de verão. De verão é locução? Preposição, mas substantivo. Uma locução. Essa locução acompanha o substantivo amor? Amar é o verbo, amor é substantivo. Então, se essa locução está acompanhando um substantivo, é uma locução adjetiva. Olha só para vocês terem uma ideia. Eu posso afirmar que de casa seja uma locução? Locução. Então, presta atenção no que o comando te dá. O de casa é uma locução, é uma expressão, eu estou vendo ali, é uma expressão, não é uma palavra só. Formado de preposição, seguido de um substantivo, isso aqui é uma locução. Ela só não é adjetiva. Porque ela está acompanhando um verbo. Tá vendo? Ela só não é adjetiva. Então, aqui eu classifico de locução adverbial. Ó, se estiver ao lado do verbo lá. Viu a diferença? Se estiver ao lado do substantivo, é locução adjetiva. Se acompanhar um verbo, é a locução adverbial.
A maioria das locuções adjetivas podem ser transformadas em adjetivo. A maioria. Não quer dizer que algumas você pode barrar no meio do caminho aí que não tem. Tá? Não tem como você dar um adjetivo para ela. Mas a maioria você consegue dar sim. Então, tipo, se eu falar armas de guerra, o de guerra eu posso falar armas bélicas. O amor de verão, eu posso falar amor estival. Então, de verão é estival. Amor de mãe é amor materno, maternal. Brinquedo de criança, brinquedo infantil, pueril. Tanto é que a palavra festival é festa de verão. Ué. Isso é uma aglutinação. É festa de verão. Aí você fala, Audrey, festival de verão, então é uma redundância? Não. É uma festa quente no verão. Como assim? É uma festa que vai ter de tudo. Muita bebida, muita música, né? Sexo, droga e rock and roll. Não, gente, só assim, para mostrar a vocês o que é o festival de verão. Festival de inverno quer dizer que é uma festa quente no inverno. A maioria das locuções adjetivas podem ser transformadas em adjetivos. O exercício que já está lá na área do aluno já tem a questão dela. Está fazendo para quinta-feira, hein? Grau. Dri, adjetivo tem grau? Tem. Ele tem um grau comparativo e o grau superlativo. Então, são dois tipos. Comparativo, quer dizer que para se ter o grau comparativo, tem que comparar dois elementos. Tá? Dentro do comparativo, eu tenho João é tão alto quanto Pedro. Eu estou comparando João e Pedro, dois seres. Quando eu uso a expressão tão quanto, tão como, eu posso justificar que aqui eu estou colocando os dois no mesmo patamar? Os dois têm a mesma altura? Então, João é tão alto quanto Pedro. Os dois são altos. Confere? Então, esse é o comparativo. Pode colocar aqui, ó, de igualdade. Comparativo de igualdade. Bonitinho um caderno, cheio de... Como é que chama esse negocinho que vocês falam? Post-it? João é mais alto que Pedro. Continuo comparando os dois. Só que eu usei agora a expressão mais que. Então, aqui é comparativo de superioridade. Eu usei a expressão mais. João é menos alto que Pedro. Continuo comparando. Quando eu uso a expressão menos que, é o comparativo de inferioridade. Um detalhezinho. No comparativo de superioridade e no comparativo de inferioridade, eu posso usar do que ou só o que. Adri, lá na minha prova tinha lá, João é mais alto do que Pedro. Pode sim, não tem problema algum. Tá? Fica claro que aqui você pode usar a expressão do que ou só o que. Também, mesma coisa. Em qualquer situação. Explícito aqui.
Ah, não, tá. Ele está falando aqui que já ouviu falar que quando ele viu estudou comparativo de superioridade, tanto superioridade quanto de inferioridade, a expressão mais e menos tem que aparecer. Não pode ficar nada subentendido, não. Não. Não, não. É mais, por isso que eu estou já marcando aqui, ó, mais que ou mais do que, menos que ou menos do que. E aqui, ó, de igualdade é tão quanto, tão como. Superlativo. Bonitinho. Esse grau é para enfatizar uma característica de um ser. Superlativo vai enfatizar uma característica de um ser. São dois. Dentro do superlativo, eu tenho o superlativo absoluto e o superlativo relativo. O absoluto, a palavra absoluto corresponde a um só. Absoluto. Só ele. Então, aqui, nós vamos trabalhar um ser e a característica desse ser. Então, por isso que ele é absoluto, porque nós vamos enfatizar, pegar um ser e vamos enfatizar a característica dele. Por isso que é absoluto. Você vai trabalhar só um ser ali. Não é comparação mais. O absoluto tem o analítico e o sintético. No analítico, nós vamos acrescentar advérbios, tipo muito, bastante, extremamente. Tá bom, querida? Então, vou repetir. Ó. O superlativo dá ênfase, o absoluto, você vai pegar um ser e enfatizar a característica desse ser. Absoluto analítico. Como que forma o absoluto analítico? Pelo acréscimo de um advérbio. Que tipo? Você pode acrescentar muito, bastante, extremamente, tá? E o absoluto sintético é acréscimo de sufixos. Íssimo, érrimo. Então, sintético é acréscimo de sufixos. Olha aqui, quando eu falo João é bastante alto, olha se isso para mim é superlativo absoluto. Eu estou enfatizando uma característica só do João. Então, é superlativo porque é ênfase. Né? E é absoluto. Analítico ou sintético? Analítico. Eu acrescentei aqui ó, o bastante, eu estou enfatizando a característica do João. Então, o João é bastante alto, muito alto, extremamente alto. Eu poderia ainda falar assim, João é alto, alto. Repetir o adjetivo, dá ideia de intensidade. Fina, tira foto. Meu tempo não tinha nada disso, não copiou, dançou. Mas o meu tempo é de 1900 cafunda, né? Então deixa para lá. João é altíssimo. É superlativo absoluto? Superlativo absoluto é. Analítico ou sintético? Eu acrescentei sufixo íssimo. Então, João é altíssimo, esse é o sintético. É bom que você grava, né? Estou gostando de ver, gente, a paciência dela no caderno, de fazer o caderno todo. Bacana. Superlativo relativo. Dri, como é que eu descubro que é um superlativo relativo?
Põe aí, ó. Nós vamos trabalhar um ser em relação a um grupo. O relativo é um ser em relação a um grupo. Ele sobressai nesse grupo. Quando eu falo João é o mais alto da turma, então circula aí, ó. Quando você tem a expressão o mais alto, o mais, aqui, ó, em relação a um grupo, tá vendo lá? Então quer dizer que o João sobressaiu em relação à turma dele. Então quando você usa João é o mais alto da turma, esse é o relativo. Posso falar que é o relativo de superioridade, concordo? Eu usei o mais. Superioridade. Quando eu uso João é o menos alto, circulo menos, é o relativo de inferioridade. Se eu falo assim, eu tenho medo de cair estranho aqui, gente, eu vou só andando para cá, assim, só olhando. Mas toda vez eu aqui eu fico velho catou, meu filho. Velho não pode cair, não. Você já levou um tombo? Credo, coitado. Hã? Porque você caiu também hoje? Corrida do mercado? Jesus toma conta. Bacana, eu gosto também. Eu fui também, em pensamento. Então, relativo de superioridade ou mais, relativo de inferioridade ou menos. Agora, abra uma OBS para mim. Tem que ter OBS, né, gente? Senão não é português. Vou dar essa, depois eu dou outra consideração. Aí são casos especiais, tá? Que sai fora daquele grau ali. Não olha para mim assim não, amor. Ele está olhando para a frase para mim, como se você não está bem, professora. Eu tenho aqui, toda vez que eu colocar no quadro para vocês considerações, tá, turma? É porque eu acabei de dar o grau, então tem alguma coisinha que sai o grau padrão e vem com outras regras. O carro é mais grande que confortável. Eu tenho um elemento só, ok? E duas características para esse ser. Então, quando eu tenho duas características para um ser só, eu estou comparando duas características para um único ser, vou usar o mais grande ou o mais pequeno. Então, quando eu tenho duas características para um único ser, vou usar mais grande ou mais pequeno. Soa.
Maior e menor você vai usar apenas para comparação clara entre dois elementos. Ele é menor que. Ou mais pequeno. Quero ver quem tem peito para falar isso aí fora. Vocês também ficam provocando a discórdia?
Se eu colocar aqui, a câmera pega? Amanhã a gente sai cheio de blusa. Deve chorar tá quente. Amanhã tá frio. Então, ó, isso aqui é um caso especial, por isso que a caso especial pode cair em prova. Duas características para um ser só. Eu posso usar mais grande ou mais pequeno, ok? E posso usar, aqui, ó. Não tem o superlativo absoluto sintético? Quando você usa sufixos íssimo, érrimo, adjetivos terminados em io, essa terminação aqui, ó, io, igual de sério, frio, precário. Tá? Quando você puxa o sintético deles, tá? Então eu vou ter que dobrar o i. Então fica sério, fica seriíssimo. Frio, friíssimo. Precário, precariíssimo. Então marca aí que tem a dobra da letra i. Não, gente, vocês não viram que o i dobrou? Vocês não viram, não é possível. Você pôs seríssimo, free. Como é que você pôs ali, free? Fríssimo, né? Pode corrigir. Você fala como? Friosíssimo. Deleta. Adoro. Adoro um bafo. Não. Ah, tá. Ele está perguntando aqui, boa pergunta. Se o acento que está aqui cai naquela regrinha de proparoxítona ou a regra do hiato, que o i vai formar um hiato aqui, ó. Aqui é a mesma regra do veículo. O veículo, você pode colocá-lo como proparoxítona ou considerá-lo como regra de hiato. Então, as duas regras podem recair aqui. O concurso vai te dar uma delas. Tá? Ou pode ser como proparoxítona, tá certo, e o i também recai como regra de hiato. Certinho. Veículo também é a mesma coisa. Você tem igual um aluno. De manhã na PBH, tem um aluno que vai fazer PBH tios. Aí eu falei assim, Adriana, tudo que eu vejo em rua agora, eu me mando o WhatsApp. Tira a foto, você acredita? Olha aqui, professor, eu estou atento. Onde é que eu tenho encontrado em BH nas placas? Não tem mais. Não, mas você não vai chamar a atenção de ninguém, não. Não é. Teve um aluno, uma vez eu estava dando ortografia, aí cismaram que misto era com X, eu falei que não, que misto é com S, que misto vem de mistura e tal. Aí tá, o aluno saiu daqui e foi para o intervalo. Não estou brincando, não, gente, sério. Quando ele volta, professora, tá vendo? Isso que não dá. Eu falei, não dá o quê? Eu fui falar com o rapaz ali, da lanchonete, que a placa dele, o misto dele estava errado, que era para ele trocar, que misto é com S. Aí eu falei assim, mas por que você vai falar isso com o rapaz? Ele falou, ai, sabe o que ele me respondeu, professor? Eu fiquei mais indignada ainda. O meu misto é com X, se eu como se você quiser.
Para que você foi? Mas para que ele foi provocar a ira? Para quê? Tem certas coisas que você vê, igual ele viu, deixou para lá. Né? O cara falou, meu de manhã, pela manhã, já não levanta muito bem. Ainda vem falar, troca essa placa aí, que esse misto seu tá errado. Falou, meu misto é com X, se você quiser comer, você quer comer? É com X. E acabou. Eu falei, não pode sair corrigir ninguém, não, senão nós vamos ficar doidinhos. Marcaram o pronome 100%? Eu não tenho que saber, não, né? Não, porque pronome... Ô, classe, palavra mocreia. Mocreia sem acento, hein? Tá vendo? Agora, eu ainda não estou mexendo com classificação deles. Eu estou falando dos pronomes de uma maneira geral. Quando se fala em pronome, são 6 tipos. Pessoais, indefinidos, relativos, demonstrativos, tem uma infinidade de 6 tipos. Desses 6, há um grupo que tem a função adjetiva, que mais ou menos vocês já viram. Né? O que é a função adjetiva? Até coloquei aqui, ó. É a palavra que acompanha e concorda com quem, gente? Então, há um grupo de pronomes que vem ao lado do substantivo, vem acompanhando esse substantivo, vem concordando com esse substantivo. Gravem a regra aqui. Concordar com o substantivo. Não neguem isso, gente. O pronome de função adjetiva, ele acompanha, concorda com o substantivo. O mais importante é concordar com o substantivo. Então, eu tenho aqui, ó, meu relato, fala. Ela está perguntando se tem algum que não concorda ou só acompanha. Não. Do lado. Se ele está acompanhando um substantivo, querendo ou não, ele vai ter que concordar com esse substantivo. Vai ter que concordar, não tem como. O substantivo é masculino com um determinante no feminino. Não tem como. Então, se ele está acompanhando, automaticamente ele acompanha e concorda. Tá? Meu relatório foi lido. O meu, Adri, ele é pronome possessivo. Não estamos classificando ainda. Concurso desse meu, você sabe que é pronome possessivo, mas esse pronome está ao lado de um substantivo relatório. Relatório é masculino singular. Meu também ficou no masculino singular. Então, eu posso e devo afirmar que esse pronome tem função o quê, gente? Adjetivo. Isso é um pronome de função adjetiva. Ele vem ao lado do substantivo, ele acompanha esse substantivo. Tanto é que se eu fizer relatórios, aqui vira o quê? Meus relatórios foram lidos. Vai tudo para o plural. O que eu falei na morfologia? Quem manda? Substantivo. Então é por isso. A de baixo. Comprei várias revistas. Várias, Adri, pronome pronome indefinido. Ele é um indefinido em português. Várias, está acompanhando o substantivo? Se ele acompanha, além de acompanhar, ele também tem que fazer o quê, gente? Ele tem que concordar com o substantivo. O meu substantivo aqui é feminino singular. Então, várias também ficou no feminino singular. Nossa, Adri, isso aqui eu não uso, não. Concurso não quer saber se você usa. Quer saber o seu conhecimento, o que é uma função adjetiva. É lógico que nós não falamos assim. Não falamos, nós usamos só o plural. Mas fica claro para vocês que os pronomes indefinidos, vários, várias, tem singular deles, tá? Só não usamos. Agora pensa aqui, você vai falar assim, Rodrigo, mas o sentido é o mesmo? É. Pensa na palavra vária, igual ela está aqui. No singular ou no plural. Tem jeito de você pensar em uma coisa só? Não. A palavra vária,
até no singular te dá a ideia de muitos. Não tem como você imaginar essa palavra sendo um só, não, gente? Comprei várias revistas, é a mesma coisa de comprei várias revistas. O sentido é o mesmo. A palavra só ficou no singular, porque ela tem que concordar com quem? Com o substantivo. O substantivo mandou, ela obedeceu. Então, isso já caiu em prova até foi da FCC. Tá? O CESP também já trabalhou com isso, o povo marcou errado, porque desconhecia. Vocês já sabem que pronome, se estiver ao lado do substantivo, quem manda é substantivo e o pronome obedece. Então, isso é função adjetiva. Fechou? Função substantiva. O pronome tem função substantiva quando ele está representando um substantivo. Ele vem representando. Tipo nessa frase. Não o vi ontem. O o que está aqui. Quando eu falo não o vi ontem, pode ser uma pessoa? Pode ser um objeto? Então, esse o está representando um substantivo. Pode ser o livro, pode ser o carro, pode ser o homem. Não o vi ontem. Ah, você viu meu carro? Não, não vi. Você viu meu livro? Não, não vi. Você viu o rapaz? Não, não vi. Esse o que, então, representa um substantivo. Então, ele tem uma função substantiva. Diga. Pode perguntar. Não. Ela está perguntando aqui, se aqui, te perguntar o que esse o é. Esse o não é substantivo, esse o é um pronome. Ele é um pronome, do caso oblíquo. Tá? Só que esse pronome está com a função substantiva porque ele está representando um substantivo. E geralmente é substantivo que já foi mencionado no seu texto. Isso, cai, eu sei, cai. Então, esse o que está aqui, ó, ela falou que não vai errar, agora não erra mais não. Esse o que está aqui, ou um a, se fosse feminino, não havia. Então, esse o ou a aqui são pronomes oblíquos. Tá? Agora vamos entrar para conhecer cada um deles, seus detalhes bizarros. Adoro.